Amigas e amigos, por conta do resfriadinho, estou gravando em casa, sem meus craques Yuri Rossati, Miguel sem equipe, então a qualidade evidentemente não será a mesma. No som, no olha para a câmera, não olha para a tela, na luz e tudo mais, mas vamos em frente, essa é a operação de um pterodátilo. Abraço. Foi o discurso de um cafajeste. Entrou para a história o pronunciamento de Bolsonaro. Discurso não de um presidente da República, de um líder de um país e de um povo, mas de quem aposta no confronto e no caos. Em 584 palavras ditas em 4 minutos e 33 segundos, nem uma referência aos mortos no Brasil, que então já eram 46. Hoje, até o final dessa gravação, já eram 77 os mortos no Brasil. Em fevereiro, Bolsonaro e família lamentaram a morte, o assassinato do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. Lamente-se a morte, seja de quem e como for. Mas por que tanto lamento por Adriano e silêncio e desrespeito pelas até então 46 vítimas do que ele, debochando, chama de gripezinha, resfriadinho? Bolsonaro faz uma aposta. Ele sabe que a crise econômica que é dele se somará ao desastre econômico produzido pelo vírus e sabe da sua incapacidade, do posto Ipiranga e do seu governo de enfrentar essa crise na plenitude. Por isso se antecipa. A culpa será do isolamento. Já estão ecoando as suas redes sociais a partir da palavra dele. Bolsonaro está jogando pôquer com a morte alheia, dos alheios. O presidente nada disse sobre 2021 brasileiros na terça já infectados, nem um pingo de empatia, de compaixão com mortos mundo afora, que então já eram 20 mil. Nada, nem mesmo sobre os mortos nos Estados Unidos, que então eram 600, hoje já passaram de 1.000. Os Estados Unidos são o novo epicentro da Covid-19 no mundo, alerta a Organização Mundial da Saúde. Mas Bolsonaro e o ministro da Justiça, Moro, decidiram, ao contrário de países da Europa e Ásia, o Brasil segue de portas abertas para os norte-americanos. Nada mais natural para um presidente e um ministro da Justiça que visitam CIA e FBI como se fossem a Disneylândia. Na quarta, em um comunicado oficial, o governo dos Estados Unidos recomendou aos seus cidadãos: peguem o primeiro avião e caiam fora do Brasil. Por causa do vírus, certamente, ou há algum outro motivo que o governo Trump já tenha conhecimento. Bolsonaro pediu ao Supremo a suspensão por 30 dias da contagem do prazo de validade das medidas provisórias. Medidas provisórias têm validade determinada e, no máximo 60 dias, prorrogáveis por mais 60, o Congresso deve avalizá-las ou não. Bolsonaro alega a excepcionalidade da crise para pedir a suspensão da contagem de prazos. Isso significa Bolsonaro quer governar sozinho, com a palavra o Supremo Tribunal. Em edição extra do Diário Oficial, o governo, leia-se Bolsonaro, editou outra medida provisória, que restringe a lei de acesso à informação. Essa lei permite que se tenha conhecimento daquilo que governos em todos os níveis preferem esconder. O discurso de Bolsonaro é de quem aposta no caos, que nesta quinta ele cita em Twitter, e no confronto. Ele tem informações, de resto conhecidas mundo afora, sobre como se dá a propagação do vírus. Quando, de maneira irresponsável, recomenda o contrário do que determina o seu próprio ministro da Saúde, Bolsonaro sabe quais são e serão as consequências. E se sabe e insiste é porque tem seus objetivos. Um deles é livrar-se da responsabilidade da crise econômica. O outro objetivo é o mesmo que prega há décadas: golpe e poder total, seja de que forma for. Como não se tem notícia de realização de um
exame psiquiátrico, não se pode afirmar que Bolsonaro seja um psicopata, mas se pode afirmar que o discurso, o comportamento público do presidente é o de um psicopata. Como faz quase todos os dias, no seu discurso da terça, na fala da quarta, Bolsonaro disse o contrário do que havia dito na segunda-feira para os governadores. Comparem. E reparem na reação do vice Mourão quando Bolsonaro faz escada para Dória ao atacar o que um dia já foi a célebre dupla Bolso-Dória. 18, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para se eleger governador, por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá destilar todo o seu ódio e demagogia por ocasião das mesmas. Uma personalidade como a dele não consegue digerir quando obrigado a admitir erros. A propósito, o site de checagem aos fatos segue atualizando a contagem. Na terça-feira, 449 dias na presidência, Bolsonaro já havia falseado ou distorcido fatos em 749 declarações. Falsear e distorcer, eufemismos para mentir. No seu desvario, Bolsonaro conseguiu unir muitos contra si. Ainda não o dinheiro grande, ressentidos de todas as classes e os bandos fascistas organizados que estes, sim, irão com ele até o fim. Faltaria tempo para citar políticos, autoridades públicas, personalidades, associações do universo da saúde que criticaram o discurso do presidente. Dos protestos oficiais à disposição, colhemos algumas das definições usadas. Discurso da morte, criminoso, irresponsável, grave erro, estarrecedor, dúbio, inimigo da saúde do povo, idiota, mas tem mais. Intolerável, incoerente, perverso, ignorância, má-fé, cinismo, desserviço, desprezo pela vida, absurdo, insensatez, não está à altura, incitação ao genocídio, etc. Tudo isso pode ser lido em várias das notas públicas que saíram desde a quarta-feira. E nessa toada, Bolsonaro vai dando dimensão a quem não tem a dimensão que busca vender. O grande político tem o dever de enxergar lá na frente, antever personagens e movimentos. Governadores, Caiado e em especial Dória e Witzel não apenas não enxergaram, ou pior, fingiram não enxergar o que Bolsonaro significa. Agora, sem nem mesmo fazer a autocrítica que tanto cobram, assim como não fazem certos jornalistas e suas empresas, com a barbárie que encarna, Bolsonaro empresta a eles e elas uma oportunidade, a de irem se limpando, fingindo nada terem a ver com esse ensaio do fascismo jeca. O mesmo pode-se dizer de milhões. De maneira anônima, mergulhamos em mais de 40 grupos bolsonaristas que atuam em redes sociais. Foi para eles que Bolsonaro discursou, não para o país inteiro. Grupos pró-Bolsonaro ecoam discursos do presidente, ecoaram nas últimas 48 horas o discurso da terça, via grupos no Facebook, usando o Facebook e YouTube como plataforma. Muito bem organizados, controlam publicações e perfis de usuários, filtram quem não reza pela cartilha bolsonarista. Muitos são vinculados a páginas e perfis de influenciadores digitais. Claro, o propósito de manter o rebanho unido. Há até cultos evangélicos em transmissões dessas páginas online. Alguns desses grupos. Jornalista Militar é página com dois grupos. Um tem 162 mil membros, outro 174 mil. Fico é uma página com 110.692 inscritos. TV Bolsonaro Presidente tem 133 mil membros e Somos Todos Bolsonaro tem 196.060 inscritos. Nesta terra plana, Bolsonaro é definido como maravilhoso, perfeito, top. E a Globo é o alvo
primordial. Nos últimos dias, nestas páginas, se lê: o vírus não matou nenhuma criança. O vírus é a corrupção. Adriano, Queiroz, Flávio, Rachadinha. E tem também: pior vírus é o desemprego. Eis aí a vacina que Bolsonaro busca. Mas à parte porções e intenções dos esgotos do Bolsonistão, é importante focar na carta que Antônio Guterres enviou para Bolsonaro e líderes do G20, as 20 maiores economias do mundo. Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, é o secretário-geral da ONU. Ele defende o isolamento social, ação decisiva do G20 e um plano de guerra em termos de crise humana. Guterres alerta para os efeitos socioeconômicos da crise. Por aqui, temos figuras grotescas trocando mortes pela salvação da economia, como se fosse incompatível governar. Governos servem para isso, para gerir crises quando elas existem, quando elas chegam. E outros, a essa altura, ainda vendendo a conversa mole do Estado mínimo. Para estes, em especial, 2 recados do secretário-geral da ONU. A crise vai custar trilhões de dólares e o G20 terá que injetar recursos de mais de 10% do PIB mundial. Leia-se: mundo afora, o Estado vai gastar algo como 9 trilhões de dólares para que se escape dos efeitos do que Guterres chama risco de uma pandemia apocalíptica. Só os Estados Unidos, 2 trilhões de dólares adiantados, o máximo do Estado. Outra resposta, essa diretamente endereçada a Bolsonaro, foi dada pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Gripezinha e resfriadinho depois, o jornalista Jamil Chad perguntou que mensagem Tedros mandaria para o presidente Bolsonaro. A resposta do secretário-geral da ONU foi: em muitos países as UTIs estão lotadas e essa é uma doença muito séria.